Aleluia! Quarta de milagres. Esse é o segundo culto do ano. Não é a segunda quarta, mas é o segundo culto. Quarta-feira passada, o irmão Pedro deu início aí nas quartas de milagre. E nós cremos muito naquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Aleluia! Nós somos daqueles que não retrocedem. Nós não vamos retroceder, não há essa palavra no nosso meio. Nós somos daqueles que vamos avançar. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Amados, e se vamos avançar, nós precisamos colocar um desejo no nosso coração. Esse desejo é de ser mais intenso na presença do Senhor Jesus. Mais apaixonado na presença do Senhor Jesus. E essa intensidade, essa paixão, essa vontade parte de você. Aleluia. Parte de você. Porque já é o desejo de Deus para nós. Que nós venhamos a crescer na sua presença, intimidade, na adoração, no louvor. E em conhecer o Senhor. Então, deseje ser intenso na presença de Deus. Aleluia. Deseje ser intenso nesse tudo. Povo de Deus, antes de começar na palavra, vamos falar um pouquinho disso aqui. Uma série de estudo, é tempo de ouvir Deus falar, aleluia, é o tema da ministração de hoje. A série é o Deus que fala aos homens, quem crer, mas crendo, que Deus ainda continua falando aos homens, aleluia. Nós vamos crescer um pouquinho mais nesse assunto, e vai ser algo bem dinâmico. O culto de ensino, ele é bem assim orientativo, então pega sua canetinha, seu caderninho, já prepara. E o engraçado é que os cultos de ensino já veio debaixo de uma direção que o Senhor deu. Antes das quartas de milagres, nós tínhamos as quartas-feiras, sempre era o culto de ensino. Não que as quartas de milagre não sejam, mas a gente aprende muito nas quartas, mas tem mais aquela pegada, aquele mover. Não que não tenha nenhum culto de ensino. Mas antes de virar o ano, eu estava em casa, lembrando dos cultos de ensino. Eu estava apenas lembrando. E aí, em um determinado dia, uma determinada quarta-feira, antes de iniciar o culto, nós nos reunimos ali para orar. Aí nesse dia estava eu, o pastor e a pastora. Eu estava lembrando das quartas de ensino. Aí de repente a pastora disse, ela estava ali atrás. Não, a gente precisa de uns cultos de ensino. Mas e ali testificou algo que o Senhor já queria para nós nesse tempo. Então Deus falou através de alguém para confirmar aquilo que Ele queria para nós para esse tempo. E se o Senhor quer um culto de ensino para nós nesse tempo, o que é que o Senhor está querendo de nós? Qual é a intenção do Senhor? Alguém pode imaginar? Deixa eu só... A gente tem outro microfone disponível aí, tem? Tem não? Tem não. Mas... quem poderia dizer assim, o que o Senhor está querendo, trazendo um culto de ensino? Instrução, direção, aleluia, quem mais? Desconfia de algo. Revelação. Ensinar. Transição. Posição, aleluia. Nos preparar para a volta, aleluia, glória a Deus, tudo isso. Esses cultos eles vão ser bem interativos, o pastor deu aval para fazer isso, aleluia. Amados, ensino de respeito a fundamento, ensino de respeito à maturidade, é tudo isso que nós falamos, mas o ensino, o conhecimento, ele traz essa fundamentação da palavra de Deus. E se Deus quer nos fundamentar, nos deixar maduro, alguém desconfia para que seja? Alguém pode dizer?
Porque é que o Senhor quer nos fundamentar na palavra, nos firmar ainda mais na rocha. Alguém desconfia o porquê disso, será? O negócio vai apertar. Quem mais? Pode ficar à vontade, gente. Quem mais? Nos preparar para a volta. Mais alguém? Aleluia. Amados, quando o Senhor vem com um tempo de fundamentar em algo, de nos preparar na palavra, é isso que foi dito. Nos preparar para a volta de Jesus, apertar o cinto, nos preparar para um nível maior. Tem lugares que nós não vamos entrar se a gente não estiver preparado para entrar. Tem situações que nós não vamos viver se nós não estivermos preparados para viver. E 2005 vai ter muito disso. 2005 vai ser um ano intenso. E toda intensidade requer de nós posicionamento firme naquilo que o Senhor vai fazer. E você como membro dessa igreja, está debaixo dessa direção. O Senhor tem algo extraordinário para nós nesse tempo, aleluia. E nós vamos começar agora o Deus que fala aos homens, conhecendo um pouquinho mais sobre as formas que o Senhor fala conosco. Por quê? Será que é porque Deus vai falar muito mais do que Ele falou ano passado? Deus é intenso naquilo que Ele faz. Tudo que Ele faz é perfeito, é completo. Então significa que é nós que temos que ouvir mais. Não é o Senhor que vai falar mais. Significa dizer que muita coisa que o Senhor falou, nós não ouvimos. E se ouvimos, nós não compreendemos. E se nós compreendemos, nós não vivemos. Então eu creio no nome do Senhor Jesus que esse ano nós vamos ouvir mais a voz de Deus. Abra lá em Salmos 81. Salmos 81. Tem como projetar aqui? Não? Salmos 81. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o salteiro e trazei o adufe, a harpa suave e o alude. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade, porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança de Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde houve uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meriba. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvistes, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará antes um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei ao desejo dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios desejos. Aleluia. Olha o que diz o verso 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvis. Ah, Tiago, se tu me ouvis. Ah, igreja Adonai, se vocês ouvissem o Senhor. Mas nós ouvimos a Deus. A nossa igreja ouve a direção de Deus. Mas eu tenho uma leve suspeita que o Senhor quer aguçar a nossa percepção da voz dEle. O Senhor quer trabalhar isso conosco. Mas há um grande problema. Muitas pessoas não querem ouvir a voz de Deus.
Não querem ouvir a voz de Deus. Quem leu a Bíblia hoje? Eu li porque eu estava preparando a mensagem, né? Aleluia. Quando você não ler a sua Bíblia, você não está querendo ouvir a voz de Deus. Quem aqui já orou hoje? Glória a Deus. Os que não levantaram a mão é porque oram de noite, antes de dormir. Aleluia. Quando você não ora, o recado que você dá para Deus é que você não quer ouvir a voz dele. Quem essa semana passou por uma situação que poderia ser resolvida com a ligação para o seu líder de célula, seu supervisor, seu pastor, e você não ligou? Também. Então a gente não pode dizer que Deus não fala, porque o Senhor fala conosco a todo tempo, a não ser em situações específicas que o Senhor permanece em silêncio. Mas ainda assim, o silêncio de Deus é uma mensagem para a nossa vida, amém? Nós vamos ver isso um pouquinho mais lá na frente. Qual é o propósito de Deus quando Ele fala conosco? Quem pode dizer algo assim? Quando Deus fala comigo, eu sinto isso. Quem pode dizer algo? Eu sinto alívio. Quando Deus fala comigo, eu sinto alívio. Mas também eu já senti medo. Eu já senti temor. Já senti conforto. Já senti consolo. Já senti convicto. Confiança. Paz. Povo de Deus, o que a gente precisa entender é que sempre há um motivo quando Deus fala conosco. Sempre há uma intenção. E uma das principais dela é quando nós ouvimos a voz de Deus. E quando eu falo ouvir, eu estou falando ouvir de todas as formas. O Senhor restaura algo em nós. O Senhor restaura um propósito dentro do nosso coração. Então, quando você estiver lendo a palavra, o Senhor está restaurando algo em você. Quando você estiver ali em um momento de oração, o Senhor está restaurando algo em você. Quando você estiver no culto, aquilo que está sendo liberado está restaurando algo em você. Então, um dos primeiros motivos é o Senhor sempre restaura algo em nós quando Ele fala conosco. Um outro motivo. Quem poderia dizer algo? Deus fala conosco porque Ele nos ama. A voz de Deus é uma voz de amor. O Senhor, Ele tem esse cuidado conosco. Então, todas as vezes que o Senhor falar com você, saiba que é alguém que te ama incondicional, que está falando com você. Não é qualquer pessoa. E nós, como cristãos, muitas vezes corremos risco de ouvir a voz de Deus como a voz de qualquer pessoa. Se alguém chega e diz, olha, tem uma palavra de Deus para ti, Mateus. O Senhor diz assim, assim. E o Mateus diz, tá. Chega em casa, aí o Mateus me liga. Tiago, o que foi mesmo que Deus falou? Tá. Muitas vezes nós não estamos dando importância para aquilo que Deus está falando conosco. Um outro motivo que Deus fala conosco é para dar sua direção em todas as áreas de nossas vidas, amados. Em todas. Amados, tem irmão que gosta de ouvir Deus falando. Não gosta? Mas quando Deus fala em uma determinada área, gente, isso é voz do inimigo. Muitas vezes nós excluímos a voz de Deus em determinadas áreas da nossa vida. Tiago, mas como isso acontece? É quando alguém vai trazer uma palavra de conselho e toca em uma área sensível que você não quer ouvir e você rejeita o teu coração. Amados, o Senhor quer falar conosco em todas as nossas áreas. O meu espiritual está bem demais, o natural está bem, só que quando chega no financeiro tu diz, não, eu
tomo de conta das minhas finanças. E às vezes o Senhor quer falar ali naquela área. Então a voz do Senhor é em todas as áreas de nossas vidas. Aleluia! Um outro motivo é porque o Senhor sabe aquilo que necessitamos e aquilo que precisamos. O Senhor sabe aquilo que precisamos e necessitamos. Então muitas vezes a voz do Senhor no teu coração, ela vai vir ali no limite daquilo que você precisa. Se você ouvir algo da parte do Senhor que transborda aquilo que você precisa, a gente precisa prestar atenção que aquilo que transbordou sempre tem a finalidade de alcançar o reino de Deus. Se recebes uma palavra que transborda aquilo que você precisa, o transbordar sempre tem a finalidade de alcançar o reino de Deus. Não represe aquilo que o Senhor te entrega. Amém? Não represe aquilo que o Senhor te entregar. Aleluia? Vamos avançando aqui. O culto de ensino ela tem essa pegada mais light. Reconhecendo as vozes da nossa mente. Esse é um item muito importante, amados. Muitas vozes falam na nossa mente. Muitas vozes. O dia inteiro. As vozes vão gritando na nossa mente. E a gente precisa discernir que vozes são essas. A gente precisa entender qual é a voz que está falando dentro de nós. E aí vem a primeira dica. Se a gente quer discernir as vozes que falam dentro de nós, a gente precisa falar menos e ouvir mais. Fale menos e ouça mais. Amém? Imagina que você está passando por um problema no seu casamento. E aí você é daqueles que fala pelos cotovelos. Fala. Falou para quem não podia ouvir. E essa ouvido que não podia ouvir, vem, ao invés de ser uma voz de conselho da parte do Senhor, pode ser uma voz do inimigo. Está precisando de ouvir a voz do Senhor? Silencie a sua voz. Silencie a sua voz para discernir a voz de Deus. Amém? Está orando por algo? É importante. Quer compartilhar com alguém para que ore junto com você? Compartilhe com quem tem acesso ao seu coração. Amém? Tiago, e quem é que tem acesso ao meu coração? As pessoas que te amam, que te falam a verdade quando você precisa ouvir e que tem o temor do Senhor. Quem são essas pessoas? Você tem seu líder, seu pastor. Se você precisar de algo, uma resposta de Deus, e se você falar para a igreja inteira, não importa que igreja é essa, não importa qual igreja é essa, nós não estamos isentos disso. É muito provável de você ouvir qualquer voz, menos a voz do Senhor. Por isso, silencie a sua voz. Amém? Quando eu quero ouvir algo da parte do Senhor, silêncio. Eu não compartilho com qualquer um aquilo que eu quero ouvir do Senhor. Silêncio. Porque é capaz de ouvir uma palavra de engano. Aleluia. Glória a Deus. Ouvir a voz de Deus é responsabilidade nossa individual. Você pode procurar alguém para ouvir algo da parte do Senhor? Pode. Pode. Você pode recorrer à ajuda de alguém para ter um direcionamento da parte do Senhor? Pode. Mas isso é uma responsabilidade sua. Né? Imagina que eu ligo para o pastor, eu queria que o senhor orasse, que eu tenho algo muito importante para decidir amanhã. O senhor pode orar por mim? Amado, se você não tiver orado, talvez o Senhor não vai falar com o pastor. E às vezes nós caímos nesse costume, né?
Por isso, a responsabilidade de ouvir Deus é nossa. Aleluia? Amados, vamos lá. Quais as vozes que falam no nosso coração? As vozes que falam na nossa mente. A grande maioria de nós sabe isso. Eu acredito que ela até é matéria do CCC. A voz do Espírito, a nossa própria voz e a voz do inimigo. Amém? Vamos lá. João 14, 26 diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Aleluia? A voz do Espírito Santo, quando o Senhor fala no teu coração, essa voz ela vem com algumas características. Qual seria ela? O Espírito nos faz lembrar daquilo que o Senhor disse. Mas às vezes você está andando distraído e de repente vem uma passagem bíblica em mente, uma referência. Desconfie que o Senhor quer falar com você. A voz do Espírito nos faz lembrar daquilo que Ele já falou. Você está passando por uma provação e de repente você lembra daquilo que foi ministrado na célula. Célula de casais, está em casa, você vai falar com aquela arrogância, brutalidade, sabe? E antes de você falar, você lembra, você vê lá a imagem do pastor, do seu líder, da administração, a palavra branda acalma o furor. Aí o Espírito Santo está falando com você. Então essa é uma das características. Uma outra voz, a voz do Espírito Santo carrega amor e um sentimento de quebrantamento. Amor. Outro dia eu ia ministrar e eu me preparei, orei. Aí eu vim para a igreja, aí eu fui orar ali, a irmã Zamar olhou para mim: irmão, Tiago, tem uma palavra de Deus para você. E ela disse assim: você tem que se humilhar mais, viu, irmão? Você tem que orar mais. Pode orar mais, pode se humilhar mais. Mas às vezes nosso coração tende a querer se fechar quando é algo que a gente não quer ouvir da parte do Senhor. Mas toda a palavra do Espírito Santo, ela é carregada de amor. Amém? Mesmo sendo algo que você não quer ouvir, mas ela é carregada de amor. Aleluia? A voz do Espírito Santo, ela ocupa espaço na nossa mente. Ela permanece na nossa mente. Eu não sei se já veio algo no teu coração e aquilo ficou dias ali, ó. Horas, semanas. Então toda vez que o Espírito Santo fala algo no teu coração, aquilo vai permanecer latente dentro de você. Nós não esquecemos quando a palavra acerta o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Quando a voz do Espírito Santo, geralmente ela vem carregada de urgência. Enquanto a gente não viver aquilo, enquanto a gente não fazer aquilo, enquanto eu não voltar lá e pedir perdão, aquilo fica trazendo no nosso coração uma urgência imediata. Porque o nosso Deus, Ele é pontual naquilo que Ele quer fazer. Quanto mais próximo daquilo que o Senhor quer fazer, mais urgente aquela mensagem vai ficar no teu coração. Amém? Mais urgente ela vai ficar no teu coração. Mas a palavra, quando o Espírito Santo fala conosco, a palavra ela permanece viva no nosso interior. Viva no nosso interior, amados. Nós precisamos lembrar disso. Mas o que permanece essa palavra viva? É só porque o Espírito Santo falou? Lembra que a responsabilidade de ouvir Deus é nossa? Quantos de nós já ouviu algo do Senhor que nós nos quebrantamos, aqueceu o nosso coração com uma intensidade e foi esfriando, ao ponto da gente nem sequer lembrar daquilo que ouvimos? A palavra do Senhor permanece viva no nosso interior. Aleluia. Vamos avançando. Qual a outra voz que fala
dentro de nós? É a nossa própria voz. É a voz da nossa própria mente. Tiago, e quando eu sei que é a minha voz? É porque o som interno é parecido com o som da minha voz? Nós conseguimos ouvir o som interno, né? A vibração do som interno. Não através do nosso aparelho auditivo, mas da vibração que a gente tem. Por exemplo, fala o seu nome, fala, pode falar. Tiago, fala. Isso. Agora você não vai falar externamente com a sua boca, mas fale em pensamento o seu nome. Ouviu o som da sua própria voz? Justamente. A nossa voz, ela é uma voz racional. Então a gente sempre vai buscar uma saída de forma racional, porque o nosso conhecimento é limitado da nossa natureza humana. Então às vezes você está orando e vem um pensamento racional, muitas vezes é a nossa mente que está falando ao nosso coração. Aleluia. A nossa mente, ela tem uma tendência de ser guiada pelas nossas opiniões, pelo nosso conhecimento, pelo aquilo que a gente já conhece, aquilo que é óbvio. Então, quando você estiver orando e vier esses pensamentos racionais, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. Desconfie que pode ser a sua própria mente falando. Amém? Qual é a próxima voz? A voz mais perigosa que fala no nosso ser é a voz do inimigo. A voz do inimigo, ela é cheia de dúvidas. Agora a gente precisa ter um ponto de atenção. Muitas vezes o Senhor pode falar com você e a palavra não ser clara, mas não significa dizer que ela tem dúvida. Tiago, como assim? Talvez o Senhor falou algo que não foi muito claro, mas no seu coração testificou que foi o Senhor que falou. Então a dúvida não é daquilo que falou, mas a dúvida é a voz que falou. Amém? Aleluia. Então a voz do inimigo, ela traz sempre dúvida no nosso coração. Está com dúvida em algo? Está inseguro? Será que é o Senhor que está falando comigo? Desconfie um pouquinho. Que a clareza de Deus está em reconhecer a sua voz, não naquilo que Ele fala. Que muitas vezes o Senhor vai falar só pedaços. Ele vai falar só em pedaços. Ele não vai falar tudo por inteiro, para que a gente possa entender. Amém? A voz do inimigo, ela traz medo, insegurança, ela vai contra a palavra de Deus, ela vai contra aquilo que cremos na Escritura. Por isso é importante nós conhecermos a Escritura, porque ela é nosso filtro, nossa prova de estar ouvindo a voz do Senhor ou não. A voz do inimigo, ela traz condenação. Ela traz culpa. E a gente precisa diferenciar a culpa do arrependimento. Muitas vezes a voz do Senhor fala algo no nosso coração, e o sentimento que nós vamos ter é de arrependimento. O arrependimento é reconhecer que você errou, se arrependeu daquilo. A culpa, se sentir culpado, no sentido de se entristecer, muitas vezes é do inimigo. Ele vem com essa voz de nos culpar, não de nos fazer, não de nos levar ao arrependimento. Então toda vez que o Senhor fala conosco, nos leva ao arrependimento, e o inimigo, ele quer nos levar nesse lugar de culpa, de condenação, de nenhum tipo de verdade. A voz do inimigo sempre vai lutar com as outras vozes. Sempre vai lutar contra as outras vozes. Quando a voz do Senhor alcança o teu coração, ela vem de uma forma tão clara, que ela ocupa um espaço inteiro do teu coração, que não há nenhuma outra voz que conflite com a voz de Deus. Mas a voz do inimigo, ela fica
latente, amados. Senhor, eu preciso tomar uma decisão. E aí você começa, eu vou fazer isso. Demora mais um pouquinho. Não, eu acho que eu vou fazer isso. Não é para mim fazer isso. Se você está nessa dúvida muito constante, é que tem uma voz do inimigo querendo ganhar território dentro de você. Amém? A voz do inimigo sempre conflita com as outras vozes. Essa voz do inimigo também, ela sempre traz tolices, amados. Outro dia, na verdade já tem um bom tempo, alguém me pediu para me orar por uma outra pessoa, para que ela pudesse voltar para casa. Ela disse, olha, meu marido foi embora, eu queria pedir ajuda em oração para voltar para casa. E aquilo, eu não senti paz naquilo. Aquilo começou a conflitar no meu coração. Eu disse, mas qual o problema em orar pelo marido dela para voltar? E quando eu fui olhar, não era o marido dela, né? Na verdade, era o amante, né? Era o marido de outra. E aquilo ficou lutando no meu coração. Eu disse, tem alguma coisa errada. Aleluia. Amados, 3 vozes nós precisamos discernir nesse tempo. E a palavra-chave é isso, né? O discernimento espiritual. É um dom, está disponível para a igreja. É algo que o Senhor quer entregar para a igreja. Discernir as vozes que falam, os espíritos. Isso precisa ser desenvolvido no nosso meio. E como a gente pode avançar em discernir os espíritos? Amados, se você é alguém que não vem nos cultos, não tem um hábito de leitura, não tem um hábito da oração, não vai ser fácil para você discernir qual é a voz que fala em você. Mas se você está acostumado a ouvir o som de Deus através de uma ministração, de uma adoração, de uma oração, da leitura bíblica, vai ser muito fácil você discernir qual é a voz que está falando com você. Amém? Aleluia. Outro dia, eu estava em outra cidade, foi a primeira vez que eu fui visitar o culto nessa cidade, né? E lá o pessoal que trabalha comigo foi para essa cidade, e a mulher veio orando nas pessoas, e entregando palavra, né? Aleluia. E tinha uma moça que ela não tinha útero. E a mulher veio e disse, olha, o Senhor está te dando um filho no teu útero agora. E agora, Jesus? De onde vem essa voz? A primeiro momento, você poderia pensar, mas nem útero eu tenho. Mas hoje, ela simplesmente adotou não somente mas adotou um casal de filhos. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor está falando. E eu me lembro que ela não rejeitou aquela palavra. Ela não rejeitou aquela palavra. Discerniu a voz que estava falando no coração dela. Amém? Precisamos estar ambientados na presença do Senhor para ouvir a sua voz. Todo homem que discerne a voz de Deus, ele é atraído por sobrenatural de Deus. Todo homem, toda mulher que discerne a voz de Deus, ele é atraído para esse lugar de sobrenatural de Deus. Aleluia? E como se preparar para ouvir Deus? Nas próximas quartas-feiras, a gente vai falar mais detalhado de cada forma que Deus fala conosco. Amém? Através de sonhos, visões, a palavra, através da boca de um homem, de uma mulher. Nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso. Hoje é mais um apanhado geral, amém? Como que a gente se prepara para ouvir a voz de Deus? Primeira coisa, é um preparo espiritual. Elimine o que não vem de Deus e o que pode ser a sua emoção. Nós precisamos estar com o nosso espírito preparado para ouvir a voz de Deus. E não deixar a nossa emoção tomar de conta. Não sermos emotivos. Mas então, se você vem para um culto como esse, uma vigília, em um lugar que você sabe que vai ter um mover sobrenatural mais intenso,
esqueça a sua emoção. Esqueça a sua emoção. Se prepare emocionalmente para receber aquilo que Deus tem para falar com você. Aleluia. O segundo, santificação. Quanto mais santos nós somos, mais próximo o Senhor está de nós. Lembra do silêncio de Deus? Deus está em silêncio. Mas se santifique. Se prepare espiritualmente. Nós precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus. Josué 3,5 diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no nosso meio. Santificação. Quer ouvir algo da parte do Senhor? Se santifique. Há um preço que precisa ser pago, e esse é o preço. Outra coisa que nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Aquilo que vai falar conosco precisa estar em nós. E Tiago, será se o Senhor não fala àqueles que ainda não o conhecem, aqueles que ainda não o aceitaram como seu Salvador? Fala. A diferença é que muitas vezes eles não conseguem ouvir. Eu lembro de uma situação que eu tenho um irmão, nós oramos por ele, cremos naquilo que Deus vai fazer na vida dele, mas ele tem problema com dependência química. E já era madrugada quando ele desceu para ir comprar aquilo que ele queria para usar. Eu lembro desse dia. Aí ele conta que no meio do caminho, veio assim no coração dele: volta para casa. Ele voltou. Nessa hora, a minha mãe estava orando por ele. Senhor, tira o meu filho desse lugar. Tira o meu filho desse lugar. A mãe acordou com esse sentimento de que algo poderia acontecer com o meu irmão e começou a orar só isso: Senhor, tira o meu filho desse lugar. Tira o meu filho desse lugar. E ele conta que ele andando, ele estava descendo para a beira do rio, quando ele escutou: volta para casa. E ele disse que ele voltou não porque compreendeu que era a voz do Senhor, mas é porque ele teve medo. Ele pensou que era alguém dentro do mato ali que disse: volta para casa agora. Aí ele voltou, obedeceu uma voz que veio no seu coração, mesmo sem conhecer. Por quê? Tinha alguém intercedendo ali por ele. Tinha alguém orando ali por ele. Nós precisamos estar cheios da presença do Senhor para ouvir essa voz. Outra coisa que a gente tem que fazer: parar para ouvir Deus. Parar para ouvir Deus. Talvez você está sendo muito intenso em tudo, menos intenso em ouvir Deus. Talvez você é alguém até que serve na igreja com muita intensidade, mas você não tem a mesma intensidade para ouvir Deus. Pare para ouvir aquilo que Deus tem falado no seu coração. Pare. Tire um dia para orar. Entre no teu quarto e diz assim: Senhor, eu quero só ouvir. Fique em silêncio. Fique em silêncio. E deixe o Senhor falar com você. Porque Ele vai falar com você. Aleluia. Povo de Deus, eu vou falar um pouquinho daquilo que nós vamos ver nas próximas quartas-feiras. Nós vamos ver como o Senhor fala conosco através da Bíblia, através da natureza, através das pessoas, das circunstâncias, da paz interior, através de uma palavra de sabedoria, de uma intervenção sobrenatural, de sonhos, momentos de êxtase. O Senhor fala conosco através de profetas e profecias, através da nossa consciência, através dos anjos do Senhor, através das pregações, voz audível de Deus, aleluia, eventos sobrenaturais, atos proféticos, através do nosso corpo, impressões no espírito
e testemunho interior, o Senhor fala conosco. Línguas e suas interpretações, o Senhor fala conosco. A voz do Espírito Santo, nós vamos falar de forma mais clara. E sobre os nossos pensamentos. Nas próximas quartas-feiras a gente vai falar de forma mais detalhada sobre cada item desse, sobre cada assunto desse. Povo de Deus. Creio que o Senhor está nos direcionando nesse tempo para ouvir a sua voz com mais clareza. Também creio que o Senhor quer compartilhar conosco dons sobrenaturais. Dons de visão, sonhos e profecias. Creio que o Senhor está nos preparando para um novo tempo, para algo novo. E se tem algo que nós vamos precisar é ouvir a voz do Senhor, como nós nunca ouvimos. Entender aquilo que Ele tem a dizer para nós com muita clareza nesse tempo. Porque o Senhor quer nos levar para um próximo nível. O Senhor quer nos levar para uma próxima estação. Por isso eu quero convidar você nas próximas quartas-feiras, estar presente, chame alguém, convide alguém. A ideia do culto é essa, é trazer algo de forma mais simples do nosso dia a dia, com testemunho, com relato, com experiências de cada um. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui têm experiências sobrenaturais com Deus. Muitos de nós têm confirmações que Deus falou de várias formas no teu coração. Muitos de nós têm forma peculiar de confirmar a voz de Deus. O que é dito aqui não é limitado, amados. Talvez você tenha um toque especial de ouvir a voz de Deus. Eu lembro que quando Deus colocava algo no meu coração para me falar para alguém, eu ficava assim: Senhor, se for verdade, se for a tua voz, a pessoa vai se levantar agora da cadeira. No meio do culto, irmão. Eu lembro de uma vez que eu disse... Eu estava ali atrás e veio algo da parte do Senhor para me falar com alguém. Eu disse assim: Senhor, se for verdade, essa pessoa vai se levantar agora e ir no banheiro. Aí a pessoa se levantou e foi no banheiro. Até eu me espantei. Levei um susto assim. Aí eu fui seguindo ela, né, para ver se realmente ela ia no banheiro. Acompanhei aqui e a pessoa entrou no banheiro, né? Eu disse: pronto, meu Deus, é isso aí mesmo. Não tem para onde não. Então tem forma peculiar que o Senhor trata com cada um de nós. Nós precisamos crescer nisso como igreja. Amém? Nós precisamos avançar nisso como igreja. Eu creio que é isso que o Senhor tem para nós nesse tempo. Desenvolver a nossa capacidade de ouvi-lo. Porque Deus tem muita coisa para falar esse ano. Aleluia. Quem crê, queria convidar a igreja a ficar de pé. Nas próximas quartas-feiras, se você tem um testemunho de como Deus falou com você sobre algo e queira compartilhar, é livre o altar, amém? Talvez um sonho, uma palavra, algo que veio no seu coração. Nós seremos livres nesse tempo para crescer em conhecimento. Curva sua cabeça, vamos orar agora. Aleluia. Senhor, nós damos graças por esse tempo. Papai querido, nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Senhor, nós cremos no chamado da Tua voz, Senhor. Papai querido, eu creio num tempo de capacitação da Tua igreja. Num tempo, Senhor Jesus, de fundamentar, Deus, a Tua palavra, Senhor Jesus, naquilo que nós temos nesse tempo. Papai querido, nos prepara, Senhor Jesus, para viver o Teu mover sobrenatural. Nos prepara, Senhor, para ser capacitado. Nos prepara, Senhor, para receber os Teus dons e os Teus talentos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz como ainda nós não ouvimos. Nós queremos viver aquilo que nós ainda não vivemos. Por isso, nos prepara nesse tempo. Nos dê sensibilidade no nosso espírito. Nos dê entendimento, Senhor, na nossa mentalidade, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para a honra e glória do Senhor Jesus.
Papai querido, nessa hora nós oramos, Senhor, pelos pedidos que estão aqui nesse jarro. Papai querido, faz o teu milagre, Senhor Jesus. Papai, faz a